Galera, vamos fazer aqui um gráfico bem simples aqui no Python para você já ir começar programando os seus primeiros data sciences. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar lá no Google, colocar Google Colab. Google Colab, que é uma plataforma do Google, um IDLE, é um ambiente de desenvolvimento e integração. Ou seja, esse ambiente ele está na nuvem e vai permitir que você simule, né, compilações de código. Nós vamos começar aqui por um gráfico bem simples, né? Então, nós temos aqui alguns dados. Uma empresa desenvolveu um aplicativo de finanças pessoais e o número de downloads em cada um dos 5 primeiros meses é apresentado a seguir. No mês de maio, essa empresa fez 120 mil downloads. No mês de junho, essa empresa fez 98 mil downloads. E aí, a questão ela pede que nós façamos um gráfico, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é importar a biblioteca de gráfico. Então, você vai escrever import matplotlib.pyplot as.plt. Então, nós importamos a nossa biblioteca de gráfico, a matplotlib, e agora nós vamos colocar os dados referentes ao eixo X. Então, os dados referentes ao eixo X vão ser os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro. Então, vamos colocar aqui, entre aspas, tá? Nós vamos abreviar aqui. Bom, então nós colocamos aqui os dados referentes ao eixo X. Agora nós vamos colocar os dados referentes ao eixo Y. Então, os dados do eixo Y são os dados que levam os números de downloads, né? Então, 120 mil, 80 mil. Então, esses aqui são os dados referentes aos downloads do aplicativo referente a cada mês. Depois que nós colocarmos os dados relacionados à linha ao eixo X e Y, nós vamos colocar o comando plt.plot. E aí, o que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos falando para ele plotar, né? Para ele plotar X e Y. Certo? Então, aqui nós estamos construindo o nosso gráfico de linha, tá? Que é o comando plot. Está relacionado ao gráfico de linha. Então, nós vamos colocar o plt.show. Show, vamos fechar e abrir parênteses e vamos apertar Ctrl Enter. Ou então, você pode vir aqui, ó, nesse botão aqui para compilar o código. Então, vamos ver aqui. Veja que nós criamos aqui um gráfico com poucas informações, né? Então, nós temos aqui do lado do eixo Y, nós temos aqui os downloads, né? E aqui nós temos os downloads relacionados aos respectivos meses. Bom, então nós fizemos aqui um gráfico, né? Bem simples, nós importamos aqui o comando, nós colocamos os dados relacionados ao eixo X, os dados relacionados ao eixo Y, nós criamos o gráfico de linha. Ó, se a gente mudar aqui, ó, em vez de colocar plot, nós colocamos aqui, bar, que é um gráfico de barra, e apertar Ctrl. Nós vamos ter aqui um gráfico de barras. Se nós colocarmos aqui o H na frente, nós vamos ter um gráfico de barra horizontal, olha só. Veja a simplicidade que é esse gráfico, né? Então, eu vou tirar o H, vou deixar um gráfico de barras aqui. Vou tirar aqui o H. Então, vamos melhorar esse nosso gráfico. Nós vamos colocar título nesse gráfico, nós vamos colocar o rótulo de dados em cima das colunas. Então, nós vamos melhorar muito esse gráfico. Então, aqui no gráfico de linhas, nós vamos acrescentar aqui o comando marker para marcar com uma bolinha as linhas do gráfico. Olha só, Ctrl. Então, aqui nós já começamos a criar bolinhas para marcar a linha do gráfico. Então, vamos fazer outra melhoria aqui nesse gráfico. Vamos inserir nesse gráfico. Então, deixa eu listar aqui o que nós já fizemos. Nós já inserimos marcadores. Agora, nós vamos inserir os números. Vamos tirar eles da lateral e vamos colocar nas linhas. Em cima das linhas. Olha só. Então, nós vamos colocar em cima das linhas. Então, nós vamos colocar o comando for i. Eu estou dizendo que para ele ir para o índice, texto, in enumerate labels. PLT, text, índice, i, né? O y, que eu vou pegar os dados do eixo y, né? E colocar nos índices. Esses índices eles vão
trazer aqui, ó, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, até o índice 5. Mas nós estamos dizendo aqui que ele vai ter um espaço, texto, horizontal, alinhamento, igual, center. Fecha parênteses. Então, pessoal, eu cometi um pequeno erro aqui, né? Que for texto in enumerate i, y. Eu estou dizendo para ele i de índice a índice, enumerando o y. Então, veja. Então, os números que nós tínhamos lá, ó, eles se deslocaram para cá. Nós podemos aumentar esse espaço. Vamos botar mais um zero aqui. Então, veja. Eu acho que eu exagerei aqui. Vamos botar 30 aqui. Então, veja, os números estão aqui posicionados. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos retirar os dados que estão aqui, ó, porque isso aqui são dados redundantes. Ó. Então, eu vou acrescentar aqui mais uma melhoria que nós podemos fazer nos gráficos. Retirar os rótulos do eixo Y. Então, nós vamos retirar. E aí, eu quero que esses números aqui, ó, eles apareçam. Eu vou querer que esses números apareçam, em vez de ser 120.000, 120K, 98.000, 98K. Ó, certo? Então, para isso, nós vamos criar aqui umas labels. Vamos criar labels. Labels que vai ser igual. E aí eu vou pegar aqui, ó. Vou botar 120K, ó, para não ficar números muito grandes. Ó. Então aqui, ó, em vez de enumerar o Y, eu vou pedir para ele enumerar as labels. Os labels. E outra coisa que nós podemos... Então vamos ver como é que ficou. Então veja, ó, nós já temos os rótulos já bem menores, né? 120K, 98K. Agora nós temos que retirar essas informações aqui do eixo Y. Então vamos colocar aqui, ó. Retirar os rótulos do eixo Y, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos remover esses valores, né? Então vamos lá, remover valores do plt.gca, fecha e abre parênteses, ponto 7, y, ticks. plt.gca, ponto 7, underline, y, tick, labels. Bom, então vamos retirar esses dados que estão aqui do lado esquerdo. Aqui. plt.gca.set y ticks. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Então vejam, ele removeu aqui do gráfico todas as informações em excesso que tinha aqui. Então o que nós fizemos aqui nesse gráfico? Nós inserimos os marcadores, nós inserimos os números nas linhas, posicionados nas linhas, nós diminuímos lá as casas decimais, em vez de colocar 120.000, nós colocamos 120K. Agora, para ficar mais bonito, vamos colocar um título nesse gráfico. Vamos colocar aqui um limite nesse gráfico também. Tá? plt.y li de limite, que o limite ele vai de 0 a 190.000. Então vamos apertar Enter. Então nós diminuímos aquela curvatura do gráfico, né? Então o gráfico já se apresentou melhor. Vamos inserir uma cor nessa linha. Então vamos colocar color igual red. Nós mudamos aqui a cor, a nossa cor. Nós podemos também colocar uma espessura maior nessa linha. Então vamos aumentar um pouco a grossura dessa linha, né? Vírgula, o comando line, width, igual a 3.
Vamos executar o código. Então veja que a linha ficou um pouco mais espessa. Então vamos agora colocar o título. plt.title, aspas duplas, número de downloads. Número de download. Então esse é o título do gráfico. Nós vamos agora adicionar o título do eixo Y do eixo X. Então plt.xlabel, que é a label X, né? E aí nós vamos escrever meses. plt.y.label, vamos colocar downloads. E vamos executar o gráfico. Opa, temos que fechar o parênteses aqui, ó. Tem que fechar o parênteses aqui, galera, ó. Bom, então nós temos aqui o título, o nome de downloads. Aqui nós poderíamos colocar a quantidade de downloads, né? E aqui são os meses, ó. Então aqui eu vou colocar quantidade, em vez de colocar downloads, quantidade. Então nós temos a quantidade de downloads no eixo Y, e aqui embaixo nós temos os meses, né, em que esses downloads aconteceram. E aqui nós temos o número de downloads.